Olá, olá pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Jones Manuel e a bolsonarização do campo progressista. Mas antes, não se esquece de participar da campanha de engajamento. Chega junto se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, curtindo, compartilhando. Tudo isso ajuda demais. Se você puder, chega junto e ajuda financeiramente o canal. Isso ajuda a manter e melhorar nosso trabalho aqui. Então chega junto pelo Pix, pelo Apoia-se, que o QR Code está aparecendo na tela, ou pelo clube de membros, que tá o botão aqui embaixo. Valeu? Vamos embora pro vídeo. E recentemente vocês estão sabendo e devem estar sabendo que Jones vem recebendo diversas críticas que não são críticas, que são ataques disfarçados de críticas. São ataques violentos, são ataques pessoais, são ataques preconceituosos e que têm um único objetivo, que é atacar a reputação, a imagem e destruir a figura, a pessoa, quebrar a pessoa Jones Manuel. É sempre importante dizer, é óbvio, lógico e evidente que Jones, enquanto uma pessoa pública, assim como qualquer outra pessoa pública que esteja aqui na internet fazendo trabalho de divulgação política, está passível a ser criticada, passível a ser desargumentada, como recentemente, por exemplo, eu coloquei algumas críticas ao Chavoso e ele respondeu com muita educação, inclusive obrigado, Chavoso, por ter visto o vídeo, por ter gostado do vídeo, que também sofreu uma série de ataques racistas, homofóbicos. O nosso querido Chavoso também é injustificável. Bem, Jones também vem recebendo esses ataques por outros motivos, ligados às críticas que ele tem feito ao campo do PT, ao campo petista, ao governo, especificamente. Essas argumentações de Jones são, pela via da desculpa de ser uma crítica, são respondidas não como crítica, mas como ataque. Não tem um diálogo com os argumentos, não tem um diálogo com as ideias, é apenas atacando, né? Como o Zamiliano colocou no Twitter, remeter à cor da pele de Jones não é argumento. Remeter ao sotaque de Jones não é argumento. Remeter à origem social de Jones não é argumento. Dizer que Jones chama ou não palavrão não é argumento. Argumento é tratar dos argumentos, das ideias por ele colocadas, e em nenhum momento isso foi visto nos dois ataques que se tornaram mais simbólicos desse processo, que foram os ataques efetuados por Kiko, do DCM, dono do DCM, né? E Liana Lios, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFPE. É importante dizer que, obviamente, né, Jones é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, há 10 anos, não precisaria estar me posicionando, ele sabe minha posição, mas eu acho que é importante dialogar alguns pontos a partir disso. Eu conheço o Jones há bom tempo, ele sempre foi uma pessoa, inclusive, muito pouco agressiva. A gente tira onda dizendo que, apesar desse jeitão de Jones, de musculação, não sei o que, é muito frouxo, não é uma pessoa de briga, não é uma pessoa de brigar, muito pelo contrário. É sempre uma pessoa muito gentil com os amigos, muito cuidadosa, tem muitas qualidades, tem muitos defeitos, mas nenhum dos defeitos de Jones passa pelo que foi colocado, até porque defeito todo mundo tem. Cor de pele não é defeito, condição social de onde ele veio não é defeito, o sotaque dele não é defeito. Tudo isso não são questões passíveis de críticas ou de apontamento por estranhos ou por quem quer que seja, né? Dito isso, é inacreditavelmente sui generis ver algo que eu já percebia há um bom tempo, desde a época que eu estava no Twitter pela primeira vez. Depois eu saí do Twitter, fiquei 2 anos fora, voltei, e agora você vê isso de maneira muito mais expressa, porque o PT é governo. Já havia uma tendência na base do PT de uma concepção de entrar no debate público nas redes de um estilo bolsonarista de fazer isso, que é atacar a pessoa, xingar a pessoa e assim por diante, de distorcer fatos, de distorcer argumentos, de só dialogar com a mídia que fala o que eu quero, que qualquer pessoa, mesmo dentro do PT, que faça críticas ao PT, é vista como inimiga, como adversária. A gente está vendo isso agora, por exemplo, com Natália Bonavides e outras pessoas que estão dentro do PT, que são críticas ao programa da política econômica de Haddad, e que fazem essas críticas e que estão sendo achincalhadas por pessoas que, inclusive, são do campo progressista. Então, você vê um processo de bolsonarização, não no sentido de ideologia política, mas no sentido da forma de se portar no debate público.
pública. Aquela forma bolsonarista que é aquela forma ultra-identitária, que é aquilo que não é exatamente, que não corrobore, que não reflita, que não explicite exatamente aquilo que Bolsonaro faz, que o governo de Bolsonaro faz, pela outra do que eu quero ver com aquilo, então não é do meu campo político. Portanto, é adversário, pode ser achincalhado, posso jogar com baixezas, posso jogar com preconceitos, com racismo, com xenofobia, tudo isso para desqualificar um inimigo do governo. Os bolsonaristas com o Bolsonaro, as pessoas que têm se portado assim com o PT, com Lula. Então, qualquer coisa. Haddad está cortando o BPC. Não está, não, é mentira. Você lê o documento, por exemplo, o Jones leu, eu li, diversas pessoas especialistas em política pública leram. O Cefez soltou uma nota dizendo que estava havendo corte de direitos no BPC. Não está, não, é mentira. Aí depois não é mais mentira, é verdade, mas Lula vai vetar. Ou seja, Lula vai vetar o projeto que o próprio governo quer que seja aprovado. Aí depois, não, mas veja, o PT conquistou a vitória, derrubou diversas restrições que tinha no BPC. Poxa, o governo derrubou o que ele mesmo queria aprovar. Ou seja, ele fez o negócio para ele mesmo derrubar. Quando você via, por exemplo, até Sérgio Moro surfando na onda de defender as pessoas do BPC e gente dizendo que não tinha nenhuma crítica, que não tinha nenhum problema naquilo ali, não havia nenhuma questão. Ou seja, há um processo de negação da realidade que visa justamente o tempo inteiro afastar do meu campo de visão os problemas do governo para eu poder ter aquele governo como uma miragem de perfeição diante de uma realidade horrível. Tudo que tem de ruim no governo é fruto do Congresso e do mercado. O governo não tem defeitos. Ele não tem problemas. E você que critica, mesmo usando argumentos, mesmo lendo documentos, mesmo trazendo especialistas, mesmo com especialistas se embasando, são mentirosos, canalhas, financiados, como no caso de Jones foi citado isso, né? Quem sabe ele está sendo financiado por empresários para prejudicar o governo. Então, assim, você cria um processo de bolsonarização onde a forma do debate público do campo progressista assume a forma bolsonarista que se relaciona com o governo e com quem tem críticas a esse governo, da mesma forma que um bolsonarista lida com quem era de direita e tinha alguma crítica a Bolsonaro, e lida com o governo da mesma forma que o bolsonarista lida com o governo, de maneira acrítica, negando os fatos, mentindo ou pelo menos se deixando acreditar em mentiras para que seja preservada a aura de perfeição que eu escolhi acreditar ter no governo. Infelizmente, é um processo que vinha de muito tempo. Então você tem, por exemplo, o Rodrigo Nunes, que vai falar sobre o negacionismo de esquerda. Eu acho que a gente tem hoje que falar disso, de uma forma bolsonarista. Claro que o elemento ideológico não é o mesmo, óbvio, mas a forma de se conectar que o apoiador do governo incondicional tem com o governo e com quem tem algumas críticas, com quem é oposição à esquerda, é a mesma. É o que faz, por exemplo, o que fez Kiko e Liana no DCM. Então você vê as falas de Kiko, as falas de Liana, são falas extremamente agressivas, violentas, onde em nenhum momento os dois responderam um argumento. Liana, inclusive, disse, eu me lembro de Jones falando na UFPE. Veja, eu militava com Jones nessa época. E o único momento que isso pode ter acontecido era em assembleias de professores, né, onde havia alguma interação entre professor e aluno, e que o aluno podia falar. Enfim, na assembleia de professores, os alunos não podiam falar. Então, isso aconteceu uma vez, que foi na época das ocupações contra o teto de gastos. E eu não me lembro de Liana lá. Eu não me lembro de Liana. Então, assim, ela viu Jones aonde? Em que fala? Em que situação? Em que contexto? Não fala. Essa acusação dela de não venha de mimimi, não venha de identitarismo para mim. Enfim, ela devia se preocupar com as questões e acusações que os identitários fazem a ela dentro da própria universidade. Enfim, quem conhece, quem estava na universidade, eu era de história, andares um pouco acima estava a pós-graduação de ciências sociais. Informações circulam, mas é isso, né? É importante dizer isso porque ela estava tirando essa informação de onde? De canto nenhum, né? Muito possivelmente de canto nenhum. Kiko estava tirando as informações que ele tem de onde? Simplesmente, possivelmente, do seu lugar de ser dono de um veículo, de ter poder financeiro, sudestino, né, que pode rir, brincar com o sotaque dos outros, né? Que para a Liana é tranquilo, né? Você só imita pessoas que você gosta muito, né? Tal qual faziam, né, os brancos no filme O Nascimento de uma Nação ao
pintar o rosto de negro e imitar os negros como macacos e depravados sexuais, né? Eles só imitavam aquilo porque eles gostavam, né? Eles gostavam muito dos negros. Essa lógica agressiva de destruição da pessoa sem tocar em nenhum argumento é uma lógica explicitamente bolsonarista, né? Uma lógica bolsonarista que o pior não só não protege o governo das críticas, como é maléfica. O que o governo Lula precisa agora é ser puxado para a esquerda, para a direita não dragar o governo. O que o governo precisa é ser freado na sua política econômica neoliberal para que ele não drague as populações, as pessoas que serão afetadas pelas políticas neoliberais. Porque parece que o petista fanático esqueceu aquela frase de Maria de Conceição Tavares. Depois que o governo virou poder, acabou a glorificação a Maria da Conceição Tavares. Você lembra que ela dizia? As pessoas não comem PIB. Porque em economia é perfeitamente possível você ter crescimento econômico com uma sensação de insatisfação social crescendo, principalmente por parte dos mais pobres. Então, assim, se você não frear a guinada direita do governo petista e não frear a política econômica do governo petista, você, de um lado, na política econômica, você vai criar o solo de um mal-estar social por conta do crescimento, da precarização do trabalho e da vida. E isso já é notado. Se você pega pesquisas assim da popularidade do governo, vem baixando nessas camadas também, que são as camadas que votam no PT, ou seja, o PT devia ter muita preocupação com essas pessoas, né? Devia se preocupar em agradar essas pessoas e não o mercado. Ou ao menos começar a conciliar de verdade, que conciliação não é dar tudo para um lado e não dar nada para o outro. Conciliar de verdade, pelo menos. E para isso precisa comprar briga, que é a burguesia que não dá nada. Então tem que comprar alguma briga para dar alguma coisa para as pessoas que votam em você e não tem dado nada. E por outro, se você não puxar politicamente o PT para a esquerda, o governo para a esquerda, ele vai ser dragado pela direita, produzindo um vácuo ideológico nas esquerdas. O PT que se orgulha de ser o maior partido de esquerda. E é o maior partido de esquerda da América Latina. Tudo isso, ele está minando as bases ideológicas da esquerda, fazendo com que as pessoas achem, como, por exemplo, a gente viu no caso do BPC, que Sérgio Moro e Damares são a favor de manter o BPC para os pobres e o PT é a favor de tirar o BPC. Então, se a gente não fizer isso, não conseguir isso, a gente vai ter problemas. Inclusive, eu falando como se eu fosse uma pessoa petista, viu? Se eu fosse petista, eu estaria muito preocupado. Veja, eu estou falando no sentido do maior pragmatismo político possível. Dito isso, não há muito o que falar. Essa lógica de bolsonarização da forma do tato político é extremamente danosa, é extremamente triste, é extremamente lamentável ver na própria esquerda. Porém, não surpreendente, especialmente vindo de onde veio. Infelizmente, é esse o campo político que nós temos dentro da esquerda. E, infelizmente, essas pessoas, por mais que a gente diga, não é esquerda, não é esquerda, infelizmente é a esquerda que a gente tem. Pode ser uma merda, mas é a esquerda que a gente tem. Eita, falei palavrão, talvez eu seja violento. Talvez seja a esquerda que a gente tem, e é isso. E a gente vai ter que lidar com ela, por bem ou por mal. Inclusive no sentido de que, para disputar, a gente vai ter que disputar com essa esquerda. Por isso que a gente precisa se fortalecer. A gente precisa deixar os nossos defeitos, os nossos problemas de lado, deixar nosso purismo de lado, que a esquerda radical é muito purista, para que a gente se fortaleça para ir para o combate com qualquer força neoliberal que esteja pela frente, seja ela de vermelho, de azul, de vermelho, de amarelo, ou quem quer que seja. A gente precisa estar pronto para um bom combate. Dito isso, toda a solidariedade ao meu amigo Jones. Ele sabe que a gente tá junto, sabe que se precisar, estamos aqui, sabe que o canal dele, entrando nessa nova fase, né, de se tornar um portal de notícia também, vai ser um sucesso, vai alcançar muita gente. Espero que dê tudo certo. Dizer que Jones é um grande amigo, uma pessoa da qual admiro muito, espero que tenha muito sucesso. E quanto às pessoas que estão atacando Jones da maneira que estão atacando, bem, são pobres coitadas, né? Pobres coitadas. Tem, como diria minha sobrinha tirando onda, são tão pobres que só têm dinheiro, né? E um cargo de philosophy doctor. É isso. Vamos embora, que é doideira, as esquerdas são doideiras, gente. Mas a gente tem que combater o bom combate e certamente, uma hora ou outra, espero que a gente tome tino, a gente da esquerda radical, tome tino para começar a ressuscitar também, né? Se os outros querem morrer, mas eu não quero permanecer morto, não. Beleza? Simbora, valeu e tchau, tchau.